se cada mob que eu matasse eu me transformasse nele? Pois é, foi exatamente isso que eu tentei e deu muito ruim. Eu saí disso aqui e fui pra isso. Sim, esse sou eu. E assim, eu comecei o jogo como humano. A pergunta é, como eu cheguei até aqui? Então bora lá pra eu mostrar pra vocês o meu sofrimento. Claro que no começo do jogo algo tinha que dar errado. Eu não configurei o modo difícil, que ficou mais quebrado que minha conta bancária e com um nível de partículas equivalente ao meu nível de estresse. Eu fiquei alguns minutos procurando onde arrumava essa situação e com o mod ajeitado, eu finalmente podia pegar madeira decentemente sem parecer que estava vendo um desmoronamento na minha cabeça. E após pegar o suficiente, eu montei a crafting table, fiz uma picareta de madeira e não vou nem fazer mais nada além disso até encontrar uma caverna. O que eu não encontrei, mas eu achei um buraco no chão suficiente para pegar os nossos recursos. Porém, eu sou um completo animal e após quebrar 2 blocos, eu notei que o mod ainda não tinha sido configurado direito. E agora sim, com o mod configurado, já pegamos um pouco de carvão para deixar na reserva e a gente poder começar a montar nossas ferramentas iniciais. E eu já fiz todas elas sendo de pedra para já irmos explorar com tudo que a gente precisa para começar de fato esse sofrimento. Então uma espada, picareta, machado e pá, pelo menos o básico para dar tudo certo. E saindo do buraco, agora sim a gente já avista a nossa primeira vítima, que vai ser uma ovelha. A ovelha eu decidi matar primeiro porque ela vai fornecer, além de comida, vai nos dar lã. Para poder fazer a nossa cama e termos o nosso ponto de respawn. Então eu calmamente olho para o que eu vou me tornar e aí sim eu dou os primeiros golpes. Ok. Isso é o que é a gente agora. O engraçado é que fica ali, ó, balançando a mão por causa da textura que vai o movimento. Tá, tem porcos aqui também. Então, como a gente precisa de comida, por algum motivo eu virei o Cold Pig, mas eu... Ó, vai ficar assim mesmo. Eu acho que eu vou ter problema com isso. Vamos ver. A gente já fica com baixo coração já. Será que os mobs atacam a gente? A ovelha tem menos vida que o porco? Eu não sabia disso. Tem uma coisa ali, ó. 2 barris. Cara, como que eu vou zerar esse jogo nessa situação? Eu não consigo imaginar o Ender Dragon apanhando pra uma ovelha. Boa pergunta, Snowless. Boa pergunta. Eu não vou matar peixe. Quer saber? O oceano é imenso, né? Vamos. Agora nós somos um peixe. Ah, cara. Nossa, mas como que eu vou matar outros mobs se não peixe? Bom, eu deveria ter pensado nisso antes de querer me tornar um enlatado ambulante. Acho que eu sou o peixe mais tunado já visto. Cara, eles matam peixe, né? Ah, não, que susto. Tem uma lula ali. A lula tem mais vida? A lula brilhante. A gente tem a habilidade dela? Bom, eu imagino que a gente teria alguma habilidade se ela não crachasse no jogo. Quando eu voltei, me deparei com 2 afogados e eu vi como uma oportunidade perfeita pra gente finalmente sair do oceano. Que apesar de eu falar finalmente, a gente não ficou nem 5 minutos lá dentro. Só que foi o suficiente pra eu questionar a minha própria sanidade, me perguntar se o que eu estou fazendo da minha vida era o que eu realmente queria. Daí eu eventualmente matei uma aranha e eu comecei a ficar muito incomodado com o som das patas dela no chão ao andar. E olha que eu nunca tive problemas com isso normalmente, mas ficar boa parte do ouvindo uns plec-plec na orelha é algo que eu esperava mais ouvir estando em um motel. Cara, eu acho que eu vou acabar virando outra ovelha só pra não ter que ficar ouvindo esse barulho. Meu Deus do céu. Então, ao avistar um Enderman, eu tive o plano perfeito para sobreviver até eu conseguir todos os itens necessários para ir ao End. Mas eu tive que virar uma aranha primeiro pra isso. Já era. De novo? A gente fica bem. Vamos tentar. Aí! A gente é um Enderman agora. A gente só não pode ir pra água. Mano, quanta vida. E tem como me teleportar? Bom, sim, dá pra se teleportar. O problema é que eu não tava nada habituado com o mod e os atalhos dele. Mesmo olhando nos controles, eu não achava nada de jeito algum. O que é engraçado, pois eventualmente eu descobri que havia 2 seções de comandos pra esse mod. Mas isso me custou ficar um bom tempo caçando na wiki pra, enfim, eu conseguir qualquer tipo de resposta. Tá, então com o J eu consigo usar a habilidade de me teleportar pra onde eu quiser. Cara, isso aqui vai ser muito bom. E a gente pode se manter nele por um tempo. Então, agora que a gente já tá nesse porte, a gente pode minerar principalmente... Ó, aqui, ó. A gente pode fazer as nossas ferramentas de ferro, cara. Com as ferramentas em mão, eu encontrei um portal enorme. Só que, olha, eu ainda não tinha nada de diamante ou coisa do tipo.
Então eu não conseguiria coletar obsidian suficiente para abrir aquele portal. Então eu dei uma verificada no que tinha ao redor desse portal e me decepcionei, porque simplesmente não tinha nada de útil. E aí que é aquele velho papo que você tem que dar um passo para trás para dar um impulso para frente. E eu não entendo como eu tive uma motivação de dar um impulso para frente que não fosse para eu me jogar de um prédio. Mas eu acho que deve ser o equivalente, já que eu tive que ir atrás de uma caverna para conseguir tudo que eu precisava para enfim dar segmento em nosso progresso. Eu só não esperava que a caverna que eu ia explorar era muito, mas muito mesmo, muito funda. E encarando aquelas profundezas eu pensei, não tem jeito, vou ter que descer, já que eu sou persistente até certo ponto. Que pelo visto a gente não consegue teleportar muito longe, então... Cá estamos. Nenhum mob vai nos atacar, ainda bem. Então a gente pode livremente ir atrás dos nossos... diamantes. Tá legal. E olha, eu não sei vocês, mas eu tenho agonia de ir atrás de diamantes desde as atualizações da caverna. Já que antigamente era só ir na camada 13 carro reto que você pegava um pack rapidinho. Só que agora parece que sempre que eu inicio um mapa, eles resolvem se esconder de mim, tal qual as mulheres durante o meu ensino fundamental. Ok, tem mais um diamante aqui. Ok, e parece que consegue ficar ainda mais fundo, então... Vamos lá. E agora as coisas começam a ficar interessantes, porque apesar de no total terem dado cerca de 1 hora para eu achar algum lugar que realmente teria algo de útil, as coisas foram desenrolando, mas sinceramente eu acho que é só por conta do mod que eu coloquei de geração de mundo, senão eu estaria até hoje tentando caçar diamante nesse lugar, que pra mim foi a maior sessão de tortura que eu já passei na vida. Mas as cavernas estavam realmente grandes, então eu fiquei que nem barata tonta caçando lugares que seriam possíveis de ter diamante. O que não demorou tanto, pois eu acho que algum ser mítico do Minecraft teve dó de mim procurando igual idiota naquele lugar e me entregou de bandeja um lugar lotado de maravilhas. Cara, beleza, 3 diamantes. Tem mais aqui, hein? E após eu conseguir a bagatela de uns 31 diamantes, eu já nem lembro mais. Eu finalmente saí daquela caverna que tanto me lembrava as partes ruins da minha vida, onde eu estou completamente cercado por escuridão e problemas que facilmente me matariam se eu fosse um pouquinho mais descuidado. Eu peguei a crafting table e já fui logo atrás de montar todo o meu set de diamante para ir finalmente para o Nether. Eu já não aguentava mais. Ali, cara... E bom, bastava apenas agora eu quebrar as obsidians necessárias para montar o portal, e isso já fazia a gente estar em 50% da nossa jornada, já que precisaríamos de pelo menos 5 Blaze Rods para montar em torno de 10 horas do fim para seguirmos ao nosso objetivo final. Mas eu achei engraçado que demorou tanto pra gente quebrar as obsidians utilizando a picareta sem encantamento, que começou até a anoitecer. Então eu acabei me lembrando de quanto tempo fazia que eu não pegava uma picareta de diamante na marra e fazia um portal do Nether também na marra, já que eu sempre gostei de mais explorar outros lados do Minecraft.
E chegando no Nether, já tava sendo perfeitamente recepcionado na porrada, tal qual quando eu era criança e sofria bullying do Jonathan, que era 3 anos mais velho do que eu e adorava me fazer sofrer de um jeito diferente, como por exemplo, torcendo meu braço, pois eu não quis dividir um salgadinho de churros e 3 balas de Coca-Cola que eu tinha no meu bolso. Bom, vamos só cavar reto então e torcer pelo melhor. Bora. Cara, tem um Strider bem ali. Pra nós, se a gente pegar o Strider já vai ser melhor porque a gente consegue andar na lava. E como eu tava com medo de acabar perdendo o portal, eu resolvi voltar lá no começo do caminho e pegar os blocos de obsidian pra ser possível voltar a qualquer momento que eu quisesse, já que seria muito difícil eu conseguir voltar daquele lugar se eu me perdesse. Então, depois de coletar o portal, finalmente poderia ir atrás do Strider que estava vagando na lava, só aguardando tomar uma porrada na cabeça pra eu poder me transformar nele. Porém, literalmente vindo do céu do inferno, toma essa, Padre Fábio de Melo, me surge um Gash que parecia estar sedento pra morrer por mim. E eu acabei pensando que teria dificuldade pra alcançá-lo, já que ele estava voando. Só que quanto mais perto chegava, mais ele sentia vontade de nadar naquele suco de laranja que fica na mochila durante 8 horas da excursão escolar todo quente. Aí... Dá pra... Maravilha. Nossa, mas isso vai ajudar bastante. Daí eu encontrei o forte do Nether graças a poder voar muito rápido e isso aqui aconteceu. E olha só, achamos o nosso... a nossa fortaleza e blazes ali. Ótimo. Perfeito. Eu descobri que o Gash era um pouco mais forte do que eu imaginava contra os mobs devido a seu dano explosivo. Então eu encontrei o spawner e fiquei lá esperando igual tonto pra ir surgindo mais blaze e eu finalmente voltar pra casa. E agora começa uma parte odiável da minha vida, que é eu depender de sorte. O que honestamente, desde que me conheço por gente, eu sou um completo azarado em todos os sentidos. Mas eu precisava de sorte para encontrar o maior número de endermans possíveis para pegar suas pérolas. E isso levou uma bagatela de 1 hora e 23 minutos. E o pior é que eu tava me transformado em Enderman também. Então eu tinha que ficar desviando de água o máximo possível, pois senão eu tomaria um dano desgraçado a ponto de perder metade da minha vida em, sei lá, 3 segundos na chuva. O que, falando em chuva, eu acabei me deparando numa situação bem complicada e ir atrás de abrigo. Mas eu não tinha ideia de quanto tempo eu ficaria parado naquele mesmo canto até a chuva cessar. E olha, milagrosamente uma ovelha aparece e me dá a liberdade de poder sair correndo daquele lugar. Até eu tentar virar um morcego e sair a cena mais patética pra um cara que joga desde os 11 anos esse jogo, que é eu não contar com a velocidade dele. Deus do céu, a gente chega no escuro. Ok. Ali! Ai! Calma, tem que tomar cuidado. O morcego é bem fraco. Ai! Vai, pode me chamar de patético. Eu deixo. E sim, tal qual como os diamantes, eu passei por um problema maravilhoso ao tentar achar esses endermans. Então realmente demorou demais. O que vocês estão vendo agora é um vídeo acelerado em 800% e eu não tô nem brincando.
E eu sei que eu tenho dificuldades pra achar Enderman e diamante, mas eu tenho certeza que você jamais terá dificuldade em achar um motivo pra dar like nesse vídeo. Se você se divertiu, mesmo que levemente até agora, já clica aqui embaixo pra dar uma força, aproveita e se inscreve também que vai me ajudar demais. Tá, finalmente 10 pérolas do Ender. E aí agora, vamos fazer assim e assim. Ainda pra lá. Bora. Que estranho. E como o olho do fim já tava me jogando pra baixo, eu já fui logo correndo pra minerar sem dó em direção ao Stronghold, sem nem mesmo pensar se teria alguma lava embaixo de mim. Ainda bem que não tinha. Que? Então, tá precisando de comida. Acho que tem mais coisa aqui, será? Opa, olha o que tem ali. Mais pão. Se não nasce traça. E agora... finalmente a gente pode conseguir água. Vamos fazer assim. Assim e faz um portal. Vambora. Ok. Tem muito Enderman aqui, mas a gente não quer matar Enderman. Então, já vamos aqui, ó. Vamos atirar ali. Eu não sei se dá certo. Vamos testar. Meu Deus, não dá certo. E como um player profissional que joga desde 2012, a gente sempre pensa em táticas inovadoras para superar os desafios e... pode virar o guest. Agora não tem erro. A gente tem menos vida. Vai ser 100% mais eficiente aqui. Vamos ver o que a gente faz. Agora sim. Quebra assim já, ó. Vai. Aqui. E toma. Aqui. E aqui. Ele não vai deixar chegar perto, né? O Enderman desmanchou. Ah, beleza, eu consigo bater. Ai, quando eu atiro nele, eu recebo vida. Beleza. Ai. Vem aqui atrás. Toma, toma. Agora sim.
Agora sim. Agora a gente consegue. Falta pouco. Por garantir que vai contar que eu matei, né? Se eu tivesse virado o líder, né? Pra lutar com ele. Toma. Agora a gente mata ele. Agora já era. Ai, ai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matamos. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Vamos virar humano e voltar pro mundo. Agora a gente pode virar essa belezura aqui, ó. Mas eu não sei como ele funciona. Não sei se tá bugado. Ele tá meio duro. É, a gente conseguiu. Mas, cara, a recompensa foi completamente uma quebra de expectativas. Olha pra esse Ender Dragon parecendo que tá empalhado. Ele não quebra nem os blocos ao redor enquanto eu tô passando. Então, por qualquer motivo, eu fico travado. Eu acho que eu deveria ter ficado quieto na minha, que eu ganhava muito mais recompensa que isso aqui. Pelo menos, rendeu um vídeo. Então se inscreve aí pela minha decepção. E tamo junto. Até a próxima. É isso. Eu consegui. Finalmente consegui.